Eu sou a Glecione Grato e este é o canal Vivenciando Saúde. Hoje estaremos falando para vocês a respeito do projeto Viver Legal, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi idealizado, por uma pessoa que estava dentro da Secretaria de Saúde, daqui do município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E nessas indas e vindas que a gente se reencontrou, e ele falou desse projeto. Como sabia que a gente trabalhava algumas terapias, aliás, trabalhávamos as danças, teatro, e aí ele lançou uma ideia pra gente e a gente abraçou. E agora a gente vai estar conversando com o Cícero Nogueira, profissional da saúde, hoje aposentado, mas nunca parado. Então, Cícero, muito obrigada por você estar com a gente nessa empreitada, estar sempre com a gente e falar de um trabalho tão bonito, tão lindo, que pôde proporcionar às pessoas algo que elas nunca tinham visto. E isso é muito bom. E assim, de antemão a gente quer agradecer por essa parceria de sempre. Tá? E aí, Cícero, como surgiu tudo isso? Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença e fico muito honrado em atender esse chamado. Acho que nesse momento, um relato de experiência que nós vamos pontuar, referente ao projeto que nós realizamos nos idos de 2001, 2002, dentro de uma unidade de saúde. Na época, eu fui conduzido ao gerenciamento de uma unidade de saúde, onde, recente iniciado, tinha sido implantado pelo Ministério da Saúde, consequentemente, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também a estruturação das unidades de saúde na família. Então, era um modelo novidade, era um modelo novo, onde todos os profissionais e população SUS estavam vivenciando essa adaptação ainda. E ali eu, enquanto assistente social e gerente da unidade, me angustiava, ver os profissionais, outros profissionais angustiados pelas várias demandas, pelas várias questões que ia emergindo ali naquela convivência, naquela população. Um fator muito intenso, muito forte, é a questão da localização. A gente estava na unidade de saúde, nos bairros periféricos, bastante empobrecido, uma população onde tinha bastante foco de favelas, tinha parte regularizada, tinha outras partes que não era regularizada. Então era uma população de baixíssima renda, que buscando sempre os programas oferecidos pelo governo municipal, estadual, federal. Mas a estruturação do saúde na família facilitou a gente visualizar algo dentro dessa dinâmica de trabalho. E a gente já carregava essa ideia de que o tratamento não é somente medicamento, muitas outras situações pode somar, pode contribuir com a qualidade de vida, com a saúde da população, com a melhoria da saúde da população. Claro que aí tem que haver investimento, tem que haver disposição e disponibilização de profissionais para conduzir, e desenvolver ideias novas, onde viesse a complementar os programas do Ministério da Saúde, da Secretaria, que recebe essa demanda de orientações
e, consequentemente, nós, como profissionais de saúde, estaríamos a executar. Nessa dinâmica de saúde na família, nós percebemos perfeitamente como da necessidade, da importância de outros profissionais apresentando algo não convencional. E esse não convencional, naquela época, a gente entendeu que nós apresentamos uma proposta de trabalhar exercício, alongamento e caminhada. E como o Saúde da Família tem esse desenvolvimento de grupos, trabalho em grupos, reuniões, né? Tem a setorização, hipertenso, diabético, né? Então essas reuniões, esse atendimento, ora ele era individualizado, ora ele era coletivo. E nesse momento do coletivo a gente estava presente, levando essa ideia, participando das reuniões também, apresentando o exercício enquanto algo saudável, enquanto algo complementar para a nossa recuperação, para o nosso bem-estar. E exercício, não só exercício, mas também caminhar, né? Fazer caminhada sistematizada diariamente. E nós fomos formando esse grupo de trabalho. Com pouco tempo, nós tínhamos já um número razoável de pessoas fazendo caminhada. Não se tratava de um grupo de idosos, mas predominantemente eram pessoas mais idosas, mas a gente tinha sempre a companhia, né? Aí vinham os netos, vinham outras pessoas, e começaram a participar. Então, essa convivência diária, a gente ia percebendo, né, os anseios, as angústias, né, dos profissionais, as demandas a todo instante iam surgindo. E claro que cabia a nós buscar a solução. Muita ansiedade, observamos muita questão da pessoas hipertensas, um grande número de pessoas hipertensas, pessoas jovens, inclusive. E aí a gente foi fomentando cada vez mais, demonstrando cada vez mais a importância de que a gente criasse novos hábitos, né? De rotina diária. E os profissionais também, os outros demais profissionais de saúde, começaram a comprar a ideia, né? Adotar a ideia, né? E nos ajudar, né? No sentido da mobilização, de reforçar essa ideia de exercício, essa ideia da respiração, essa ideia... Então, deu a ciência ao médico, todos deixaram acompanhar. Mas, claro que, por se tratar de uma região muito pobre, nós tivemos que adaptar locais para a caminhada. Mas, felizmente, muito próximo dessa unidade de saúde, tinha um clube social abandonado, com uma grande gleba de terra, e que tinha pistas, né, no seu entorno, e quadras abandonadas, quadra de futsal, campo de futebol. E aí nós, era um espaço aberto, estava abandonado, tinha um dos proprietários apenas morando lá, mas ele não executava nenhuma atividade específica para aquele espaço. Conversando com ele, ele autorizou a gente entrar lá diariamente, e assim nós fizemos. Conduzindo e agregando pessoas adultas, aí surgiu uma demanda, que inclusive era programa da própria Secretaria do Ministério da Saúde, com adolescente.
E os profissionais sempre falam, olha, como é difícil, você não comparece, agenda, não vem, e quando vem numa reunião, abandona a própria reunião e tal. E aí a gente foi pensar em algo para atingir, né, o adolescente. Algumas e outras buscamos buscamos uma alternativa para motivar o adolescente a participar, né, da caminhada, e aí começamos a descobrir através de perguntas e tal, e pequenas abordagens, o que eles gostariam, né? E um destaque que foi a questão da dança, né? Eu falei, bom, é possível, só que nenhum de nós aqui da equipe temos essa qualidade e tal. Mas aí que eu reencontrei um casal de jovens, muito jovens ainda, que tinha essa formação, esse conhecimento de área educador, né? Do teatro, da dança. E aí conversando, falei, olha, estou em tal local, falei do local que estava, que tinha essa intenção. Nesse mesmo tempo, simultaneamente, eu encontrei também um professor de capoeira. Na verdade, eu estava fazendo essa prática e o meu professor, ele, sabendo que eu estava buscando alternativa para a comunidade, ele falou, olha, eu não posso ir, mas eu tenho um professor de qualidade que pode ir lá fazer isso, eu coloco ele lá como estagiário lá e tal. E fomos consultar esse aluno, e ele já prontamente se disponibilizou em oferecer capoeira. Inclusive, alguns momentos antes da presença dele, eu de vez em quando enganava um pouquinho lá com a criançada, né? Assim como puxava os exercícios e fazia a caminhada ao longo de uma avenida que ainda não tinha nem asfalto ainda, mas tinha pista, tinha 2 pistas de veículo e tinha um espaço para o pedestre. Então os adolescentes não eram muito assim, adeptos a participar do exercício da caminhada no grupo das pessoas mais idosas, mas a capoeira eles começaram, a adesão foi boa, abrimos de uma forma muito aleatória até, porque essas 3 pessoas não eram funcionário público, não era funcionário da secretaria, nem tinha vínculo empregatício. Então, assim, como pagá-los, né? Porque eles têm que sobreviver. Então, assim, essas 3 pessoas que foram fundamentais para a gente ir incorporando e desenvolvendo esse projeto, elas foram fundamentais. E aí eu ficava angustiado, porque, assim, como remunerar essas pessoas, né? Eu preciso que elas permaneçam aqui. Mas, assim, milagres acontecem, e eu não sei nem dizer o que aconteceu, eu só sei que eles continuaram desenvolvendo alguns horários durante a semana, durante os finais de semana, né? A princípio foi só final de semana. E depois nós fomos melhorando isso aí, até que foi conseguido um apoio financeiro que deu para bancar alguns meses. Né? Primeiro foi um contrato, depois foi você foi atrás, né? Na verdade, o que a gente tem que falar mesmo é que, assim, alguém teve que ir atrás, né? De todos esses apoios financeiros, né? Como pagar esses professores, né? Que, como o Cícero mesmo diz, ele, né? A gente
fez a parte, como é que eu falo? Que foi, não teve um contrato, né? Que a gente, voluntariamente, né? Foi feito, né? A gente foi voluntariamente. Primeiro fomos por conta da pessoa em si, né? Do Cícero. Depois a ideia que foi abraçada, né? E depois ele foi atrás, né? Então, é bem por aí. A gente foi criando situações para dar continuidade. A gente dava vida para não parar aquela iniciativa. Abrir para o adolescente, oferecer algo para o adolescente, foi assim um desafio muito grande, porque ninguém acreditava que a gente iria conduzir o adolescente até a unidade de saúde, para reuniões, para entrar no programa de saúde do adolescente. Então, assim, era uma situação muito difícil para os profissionais que tinham a responsabilidade de formar esse grupo, né, e fazer esse trabalho educativo com os adolescentes e cuidar da saúde dele como um todo, né? Porque aí envolveria outros profissionais, o próprio médico e tal. Mas assim, era mínimo a adesão. Mas com essa ideia de teatro, dança e capoeira, a gente foi condicionando, né? Foi bom. Quando a gente bom, a gente cuidava dessa parte, falou, ó, vai ter a aula de capoeira, teatro de dança, aquela que você escolheu, mas tal dia, tal hora você tem uma agenda, né, com o dentista, você tem uma agenda com o médico, você tem uma reunião tal dia. E a gente foi cercando, foi cuidando disso. E também muito buscamos, na figura dos pais responsáveis, essa parceria. Falou, olha, nós estamos com essa iniciativa, que não é tratamento de saúde convencional, mas faz parte do cuidado, né, do cuidados com a saúde das pessoas. Então nós apostamos nesse trabalho com adolescente e com esse suporte dos 3 voluntários é fundamental. Sem eles não tinha como dar outro passo, né, que era a prática. O fato é que com eles nós organizamos um grupo para capoeira, organizamos um grupo para teatro e outro para dança. E o grupo de adultos idosos, que nós trabalhávamos exercícios e caminhada. E posteriormente foi a dança também? Que eles quiseram. A dança foi incorporado, em determinado momento foi incorporada a capoeira para a terceira idade. Foi uma fase curta, mas foi bastante mobilizadora, foi interessantíssimo. Então, o trabalho com os adolescentes foi fundamental, porque nós vamos apostar, garotos talentosos, nós passamos a apostar na questão da educação e saúde através daquelas práticas que a gente estava oferecendo para eles. Na dança, no teatro, na capoeira, o enfoque era saúde. E até mesmo na parte de teatro, né, o nosso companheiro Júnior, ele acionou a pedido, falou, Júnior, a gente precisa de achar, ver um jeito de fazer esses meninos mostrar a importância e o risco das determinadas doenças e a importância de fazer tratamento preventivo. Na dança não é diferente. Na dança, né, vamos mostrar sempre, fazer como foco, né, que o movimento, né, que as coreografias que eram montadas, as coreografias têm esse enfoque. E foi um período, inclusive, que a gente eu fui transferido de unidade de saúde,
naquele ano, já 2002, por aí, 2002, 2003, começou as grandes epidemias de dengue, né? Então, rapidamente foi criado os esquetezinhos, pequenos trechos onde se fazia teatro, onde passamos a levar essas mensagens, né, de prevenção, de combate às doenças contagiosas, e eles constantemente davam conta de ir nas escolas. Né? Então, as escolas e comunidades, de uma maneira geral. Né? Era frequentemente, nosso grupo era solicitado, né? Eventos da Secretaria de Saúde, das praças, enfim. Agora, o que eu não falei ainda, e que é muito importante, é que todo esse movimento paralelo ao serviço oferecido pelos profissionais de saúde, ele não tinha o reconhecimento da Secretaria de Saúde. O projeto era o projeto do Cícero. O projeto era um projeto de iniciativa, né, pessoal, e que em nenhum momento chegou alguém da gestão e falou, olha, para com isso. Mas, por outro lado, também ninguém chegou e falou assim, olha, estou aqui para te ajudar. Minto, não é em nenhum momento. Teve uma determinada situação que foi inusitada e foi muito importante. O trabalho para vários profissionais da saúde estava sendo importante, alguns colaborando muito, né? Inclusive ajudando, às vezes precisava, né, para trabalhar com teatro, com capoeira, com dança. Tem os vestuários específicos, aí o profissional já quer que seja desse jeito também, né? E aí, como fazer isso? Tirar da onde para colocar um vestuário, né? Fazer um cenário e tal. E aí, em determinado dia, eu recebi um telefonema de um colega da Secretaria de Saúde. Ele era chefe da divisão lá. Aí ele falou, olha, eu estou aqui em Brasília. Eu gostaria de saber se você autoriza a gente usar o seu projeto da entrada aqui no Ministério da Saúde, porque garante uma verba. Né? O Ministério tem uma verba para repassar de imediato. Aí eu falei, opa. Então esse projeto foi, nós demos um nome para ele, né? Projeto Viver Legal. E tudo a gente fazia um processo bem dinâmico. Tudo que a gente ia fazer tinha toda uma dinâmica, né? Até o nome do projeto nós fizemos enquete, colocamos vários nomes para ser votado. Enfim, não foi eu que dei, não foi eu que dei o nome do projeto Viver Legal, fomos nós, né? As senhoras, os senhores, os adolescentes, né? que saiba esse nome. Aí esse colega profissional que era da saúde na época, ele falou, olha, esse recurso já vai, né, o Ministério vai depositar, tal, né? Porque aí, ele veio para Campo Grande, retornou, fez uma adaptação, pediu autorização, achei bacana, foi isso que foi respeitado. Ele fez uma adaptação do projeto e encaminhou e fiquei um apoio financeiro. E aí nós conseguimos reforçar bastante o projeto e tal, né? Foi uma parte já, na época já tinha iniciado, já tinha a portaria das práticas integrativas e complementares, e que a gente não tivemos nenhuma dificuldade de falar
dar algumas respostas para as pessoas que nós já vimos fazendo práticas integrativas antes do Ministério instituir com portaria, né? Com portaria ministerial. Isso dá um orgulho, não dá, Cícero, né? Então a gente falou, caramba, a gente visualizou que muitas outras ações poderão ser amplamente utilizadas em benefício da saúde da população. Não substitui o atendimento médico, não substitui o antibiótico, qualquer coisa que o vale prescrita oficialmente por outro profissional. Mas ajuda muito, né? O fato da pessoa ter alegria, dele ter algo para ele se divertir, para ele participar, para ele falar assim, eu sou do projeto tal, eu faço teatro lá, eu jogo capoeira naquele grupo, foi legal. Então isso era muito saudável. Então foi um momento que não foi tão longo, né? Podia ter acabado, mas a gente teve muito orgulho, claro, passando por muitos perrengues, né? Mas também muito orgulho que a gente foi começando a perceber o valor daquilo que a gente estava fazendo, né? Sem deixar de lado as atribuições de gerente, de profissional de assistência social, que eu tinha que estar também dando conta das minhas atribuições, né? Mas assim, os parceiros, as companhias, né? Aí o assistente social, quando eu fui transferido para o Mário Covas, que é a unidade de saúde também, de saúde da família, aí a gente fortaleceu mais, porque ele passou a ganhar, passamos a utilizar o salão da unidade de saúde. E foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? A gente teve muitos embates, muitos não pela frente, mas teve muitos sim, que ficou na memória, né? Um dia, né, lutando para conseguir espaço, a comunidade bastante empobrecida, espaço, né, tinha para esse tipo de finalidade. Aí eu falei com a diretora nossa, aí ela falou, olha, eu estou sabendo do projeto, inclusive já acompanhei, já vi algumas coisas, e quem tem a chave da unidade é você. Então isso né, eu fiquei assim, muito grato, porque nós fomos acolhidos, a comunidade, naquele momento, ela passou a ser acolhida. Era dentro de um clube, né, abandonado, que tinha também ali, no Mário Covas, né? Que era uma coisa assim temporária, né? Mas aí, quando a gente passou a utilizar o espaço da própria unidade, após as 5 horas, e após sábado ou domingo, feriado, então foi permitido isso, uma vez que ela falou, olha, você responsabiliza, a chave veio com você. Então, assim, tudo certo. E aí a gente fomos ali, né? Todo mundo tinha conforto, cadeiras, banheiro, tudo. Então, assim, todo esse processo, o que fez? A gente começou a unir, trazer tanto o adolescente como as pessoas adultas, se aproximar mais do pulso, se aproximar mais do profissional. Não ir na unidade só porque precisa, porque está com 80 ou porque está com dor de cólica. Ele vai no posto porque tem uma reunião. Ele vai no posto porque o médico, o enfermeiro, o fundamental vai fazer uma palestra referente à saúde, algum tema referente à saúde. Então ele começou a frequentar o posto. O adolescente passou a realmente participar e aí, por tabela, ele começou a participar do programa do adolescente, do Ministério da Saúde, que a Secretaria Local tinha que executar. E a gente passou a executar com sobras, né? Porque nós tínhamos adesão do adolescente. Então, assim,
era comum a gente encontrar os outros colegas de outras unidades, falando, como é que você faz para colocar os adolescentes lá dentro? Né? Não dá para você fazer esse projeto lá da nossa unidade? Não dá, porque eu não estou dando conta da nossa. Quando nós fomos lá para o Mariukov, houve essa mudança muito interessante. E aí fomos agregando outras situações, né? Aí começamos a ter parcerias, né? Com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria da Fundação de Cultura, né? Com a Educação. Então essas parcerias, foram incorporadas, deu um corpo mais robusto, né, para o nosso projeto. Só que parceria temporária, né? Passou algum tempo, essas parcerias foi trocando gestão, tudo, né? E nós ficamos só o projeto legal que a gente envolveu algumas unidades dentro de uma determinada região, né? Que a gente estava na época do Vizinho, e ali nós incorporamos 4 unidades no entorno do Mariukovas, 3 unidades no entorno da unidade do Mariukovas. Então nosso trabalho se concentrava ali, porque a população, mesmo sendo só da família, para essas atividades a gente não respeitava aquele critério de ser um morador do território X, né? Então, se ele era do projeto, não importava se ele vinha de outra comunidade. Aliás, nós tivemos também um grande avanço, que isso foi muito importante. Nós que conhecemos nossa cidade, vivemos aqui há tanto tempo, a gente sabe que nós passamos pela crise das gangues de bairro, né? Que é uma coisa absurda, muitas mortes mesmo, né? Esses jovens criavam suas gangues nos seus territórios, e aí você, né, cruzava para outro bairro, aí já apanhava, enfim. Então, o projeto também nós fizemos, acho que foi um avanço enorme quando nós, dentro da área de capoeira, tinha aluno do Macaúbas, aluno do Paulo Coelho, aluno do Lausanne, enfim, Canguru, Mariukovas. Então, assim, esses adolescentes passaram a viver numa harmonia, né? Boa tranquilidade, nunca tivemos um problema sequer em relação assim, ó, vou te pegar, aquela história toda, né? Que era comum que eles vivenciavam isso aí. E, então, assim, foi um avanço fantástico, porque a gente quebrou essa barreira. É claro que não eliminou, né? As coisas continuam acontecendo, mas não evoluíram como estava, né? Descambando por uma coisa horrível, e constantemente tinha pessoas traumatizadas, agredidas, né? Por conta de morar na outra esquina, que era outro bairro, né? Então, assim, várias situações, né? A questão de outras contribuições, né? Do cuidado com a higiene bucal, né? De repente, o adolescente ou o idoso já mudando de característica, né? Eu quero dentista, vou pedir que o dentista encaminhar para resolver os problemas da minha chapa, né? E o adolescente, né, já também preocupando com essa parte, nesse aspecto. Então, foi várias contribuições que foram feitas, a gente viu o resultado, né? E que sabia plenamente que não foi um trabalho que foi conquistado, que foi buscado pelo profissional que faz a execução preventiva. Ele teve o quê? No entorno de cada profissional tinha uma equipe, um assistente social, né? Que estava lá, que se desdobrava, que não tinha horário para entrar nem para sair e nem domingos e feriado, porque era o que a gente fazia constantemente. A gente tinha que dar suporte aos colegas, né?
da parte, digamos assim, artística. E tinha que dar suporte. E tinha papéis e mais papéis para a gente desenvolver, né? Mesmo sendo sábado e domingo. Só não tinha atendimento oficial da unidade de saúde, claro, porque aí já não tinha participação dos profissionais. Mas durante segunda a sexta-feira, toda e qualquer atividade, inclusive até as atividades de finais de semana, sempre a gente contava com a presença de profissionais lotados naquela unidade, né? Essa questão da transformação, ela foi uma das coisas que se destacou e do resultado disso, né? Durante, a gente viu quanta transformação foi acontecendo com aqueles jovens, com aquelas senhoras e seus adultos que participavam do projeto. O adolescente, e a queixa principal dos pais era assim: eu não aguento mais esse menino que está me fazendo vergonha todo dia, que eu tenho que estar indo na escola porque é um faltoso, por um muro, chega ainda pela porta da frente, pelo muro do fundo. E assim que é a minha vida. Então, ele pode ficar no projeto. Aí a gente sentava três, né? Para ter esse diálogo, né? E aí a gente fazia nossos pactos lá. E olha, uma coisa assim, foi muito exitoso esse aspecto. Porque a maioria, a grande maioria, se não a maioria, passaram a ser aprovados todos os finais de ano. Porque também a gente pedia material, queria saber, a gente acompanhava isso também, sabe? Então, o serviço assistente social é cri-cri. E aí eu tinha uma parceira, né? Que é a minha parceira, que é a minha esposa, e a assistente social foi lotada para essa unidade. Aí a gente fechou mais ainda. E aí a gente cuidava desses aspectos. E também, assim, a postura dos profissionais, né? Também foi uma coisa muito louvável, porque a figura desses profissionais que não tinha nenhuma dificuldade de se relacionar com esses grupos, serviu de espelho, né? Porque o nosso projeto teve início e fim, né? Meio e fim. Então, nosso projeto chegou a determinado momento, e foi quando também eu cheguei à fase de aposentadoria,